Fala galera, como vocês estão? Tudo bom? Hoje eu vou falar sobre rações, tipos de rações. Rações boas, rações ruins, ração que são umas caca. Então bora pro vídeo! Bom galera, como vocês estão? Tudo bom? Antes de tudo, se inscreve no canal aí, por favor. Se vocês não seguem a gente lá nas redes sociais, segue a gente aí, vou deixar o link aí, tá? Antes que alguém venha me encher o saco, você só grava no carro, é claro, eu trabalho, né? Passo o dia inteiro fazendo manutenção, o único lugar que eu tenho pra gravar é o carro, voando, fazendo manutenção. Se cria vergonha na sua cara, se toma um documento, se cria vergonha na sua cara e vai se procurar trabalhar. Bom, gente, vamos lá. Hoje eu vou falar sobre rações, que a galera me pergunta muito sobre rações. Ah, minha ração, essa ração é boa, essa ração não é boa, essa ração... Bom, vamos lá. Primeiro, gente, antes de falar a ração, você tem que saber a exigência nutricional do teu animal, tá? Não adianta você dar uma ração com muita proteína para um animal que não tem assimilação de proteína. Não adianta você dar uma alimentação de alga para um animal carnívoro. É verdade. Ele vai ficar com déficit nutricional alguma hora, né? Antes de tudo é você conhecer o seu animal, tá? Para aquário comunitário, isso aí é um pouquinho mais chato, mas nada absurdo também. É só variar a alimentação. Eu acho que a variação de alimentos, tanto naturais como alimentos processados, rações, é o ideal. Existem rações hoje no mercado muito boas, né? Tanto as importadas como as nacionais, tá, gente? Infelizmente, muitas das rações que eu vejo aqui no Brasil, lá fora também, mas eu vou falar um pouquinho mais aqui do Brasil, são rações muito formuladas para piscicultura, né? Ah, mas isso é ruim? Cara, nutricionalmente não é que é ruim, tá? Mas existem algumas rações que não se atentam à sujeira que o aquário faz. A sujeira que esses peixes comendo essa ração em questão da digestibilidade diferente faz ou não no aquário, tá? Uma ração que é formulada para crescimento de tilápia não está prestando atenção na qualidade da água, está prestando atenção em corte, em engordar o animal o mais rápido possível e ir para o abate, tá? No aquarismo, gente, isso aí é completamente diferente, tá? É claro que você tem que nutrir o seu animal de uma forma sadia, né? Só que também você tem que tomar cuidado com os aspectos dos parâmetros da água. Não adianta você tacar uma ração que seja maravilhosamente boa, só que a digestibilidade dela não é tão boa assim. O que vai acontecer é que teu aquário vai ficar mais sujo, mais rápido. Teu sistema de filtragem vai trabalhar mais. Se você não tiver um sistema de filtragem hiperdimensionado ou alguma coisa muito específica, vai te dar problema, né? Esse é um problema que eu vejo muito. Mas muitas das rações aqui do Brasil começaram com rações de piscicultura e hoje estão querendo migrar ou já migrando para um nicho de mercado muito mais lucrativo, que é as rações de peixes ornamentais, né? Um saco de 20 quilos de uma ração de animal de corte, de peixe de corte, você vai pagar R$400. Se você fizer uma ração para aquário, um potinho assim vai sair por R$40. Um potinho que eu tô falando às vezes de nem 100 gramas. Então é muito mais lucrativo para as empresas trabalharem nesse ramo nichado que é o aquarismo. Só que tem muitas empresas que não prestam atenção na qualidade que isso vai formular para o teu animal, tá? Não vou citar nomes, tá, gente? Mas, por exemplo, agora aqui no Brasil virou a febre as linhas diferenciadas, né? Por exemplo, a linha que é com farelo de insetos, né? Não é uma marca só, lá fora isso já acontece há algum tempo. Hoje você tem muitas rações muito especializadas, né? Que é legal se você consegue identificar quais as necessidades nutricionais da tua espécie, dos seus peixes, né? Mas, por exemplo, como eu estava falando, existe hoje no mercado rações à base de farinha de insetos, né? Uma marca principal aqui no Brasil, né? Só que o grande problema existem estudos que falam que essa proteína, a proteína que existe no exoesqueleto de alguns insetos,
inibe a absorção de alguns nutrientes em certas espécies, tá? Existe muito estudo relacionado à piscicultura, tá, gente? Em questão ao aquarismo, é muito complicado, porque não tem tanta coisa, né? Tudo que você procura, assim, de base nutricional de peixes, a grande maioria é de piscicultura, é de animais de corte. E como eu falei, a quitina presente no exoesqueleto desses insetos inibe a absorção de muitos nutrientes, muitas vitaminas em certas espécies. Existem espécies que isso vai melhorar, existem espécies que isso não vai fazer diferença nenhuma, e existem espécies que vai ter um papel negativo, diminuindo a absorção de certos nutrientes, tá? Então, isso é um porém, né? A ração com alho. Alho é legal, mas também não é tudo isso que fala, não é o santo graal não, gente. Fala galera, só vou dar um adendo aqui no vídeo referente ao alho, tá? O alho realmente, como que vai funcionar? Pra gente, a gente não pode comparar o alho com o efeito que ele é causado na gente, mamífero, ser humano, do que num peixe, tá? O nosso sistema imunológico, gente, ele precisa ser agredido para ele funcionar, tá? O peixe não. O sistema imunológico dele já vai funcionar meio que 100% sempre, tá? Em alguns estudos relacionados à adição de alho na alimentação, o que acontece? Dá uma queda no sistema imunológico do peixe, tá? Consecutivamente, ele acaba pegando essa energia e pondo para a produção de carne, para a produção de gordura, tá? Isso na piscicultura é muito vantajoso. A gente já para o aquarismo não é tão vantajoso assim. Então, só um adendo aí no vídeo falando sobre esse ponto aí diferencial e que às vezes não vai fazer nem tão bem assim para o nosso peixe, tá bom, gente? E segue o vídeo! Hoje é o dia seguinte do começo da gravação. Meu celular deu pau, acabou a bateria, deu pau e zoou tudo e eu vou continuar agora, tá? Tava falando referente às rações, né, gente? Desculpa aí que hoje eu tô meio descabelado. Depois de 3 manutenções no dia, a gente tá um pouco cansado, está meio baqueado, né? Mas tranquilo, graças a Deus, a gente trabalha com o que a gente gosta. Trabalha de bermuda, trabalha com camiseta de banda, então vale a pena. Bom, vamos lá, continuando, né? Como eu tava falando, existem algumas rações que, pô, fazem várias formulações. Tem algumas aí que prometem aumentar a imunidade do peixe. Tem algumas outras que prometem põe alho na composição, põe farelo de lula, farelo de não sei o que. Assim, eu já falei aqui um pouquinho sobre os farelos de insetos, né? Cara, ele é mais barato que um farelo de peixe, né? Então eles vendem como um negócio melhor, que na realidade só está sendo embutido nessa ração porque é mais barato, gente, tá? Mais uma vez, existem estudos que provam que dependendo da espécie pode melhorar, pode piorar ou pode não fazer diferença nenhuma o farelo de inseto. Agora, você pega uma ração onde você tem aí farelo de lula, é uma coisa legal. Esse que é o porém, a ração ela é feita de diversos poréns, né? Nutrição, qualidade de digestibilidade para não sujar o aquário. Tem corante na ração, já meio que foge, tá? Já não é legal. Tem rações aí que acabam enfiando um monte de coisa para ser diferente e teoricamente não vai ser nem melhor, nem pior, nem nada. É só um negócio diferente para vender mais caro, né? Algumas rações que prometem aumentar a imunidade do peixe. Gente, a imunidade do peixe está ligado à dieta dele, né? Tá ligado à qualidade de água também, né? Não adianta você querer ter um animal numa qualidade de água zoada, com nitrito, nitrato, fosfato, amônia explodindo e querer que dá uma ração boa, o bicho fique bem. Não existe isso, gente. A ração é um fator muito importante. Sim, muito importante. Só que qualidade de água, tá? Estresse, meio onde esse animal tá, vão refletir a saúde do peixe, se não igual, às vezes até mais do que a ração, tá bom? Então, o que eu faço, tá, gente? Mais uma vez, é muito difícil você dar só ração natural para os teus animais, que seria o ideal, né? Usa o teu aquário como se fosse para você, sua comida. Porra, não é legal você comer salada, comer uma alimentação variada? Cara, pro peixe é a mesma coisa. Isso dependendo também de espécie para espécie, né? Mais uma vez, você não vai querer pegar uma espécie carnívora e querer taxar espirulina no bicho até... Entende? Né? Eu vou dar espirulina pro meu tucunaré. A ração à base de espirulina. Tucunaré também já é difícil pegar ração, né? Mas foi um exemplo meio esdrúxulo que eu dei. Mas é isso. Não é só ração, tá, gente? Ração não faz milagre. É claro que é importante você ter uma ração boa, de boa qualidade. Mas também não caia nesse negócio. Essa ração aqui vai, entendeu? Não adianta você colocar uma ração
entre aspas, muito boa que tenha alho, e tua qualidade de água ser ruim, teus bichos tá apanhando, tá tendo briga no aquário. Cara, não existe isso, né? Tenha, cara, variedade de rações para os seus animais, tá? Tem aí, cara, pelo menos 3 rações diferentes para você oferecer pro seu animal, tá? Não vicie um animal numa ração só, tá? Isso, assim, pode ser a melhor ração no mundo, varia, tá? Varia. Não vou falar marca aqui mais uma vez, tá? Mas varie rações importadas, nacionais, varie, cara. Quanto mais variedade tiver, é o segredo pro seu animal tá sempre com uma nutrição legal, tá? Se você tem cascudos, bom, vou deixar o card aqui, ó. Alimento natural indispensável para cascudo, tá, gente? Pepino, batata, couve, é uma coisa que, cara, eu recebi alguns L27, Panac, L027, cara, eles adoram. Só que assim, mais uma vez, alimento natural tende a sujar um pouco mais a água, tá? Para cascudo, eu costumo dar bastante pepino, porque é o que suja menos, tá? Batata você pode dar, abobrinha você pode dar? Pode, eles adoram. Só que toma cuidado para não zoar a tua água, velho. Batata, você já deixou uma batata apodrecer na sua geladeira, né? Mano, fica um nojo, fica um fedor absurdo. No aquário, pior ainda, tá? E é isso, gente, assim, é mais um bate-papo mais uma vez. A importância da variação em alimentação, e não caia nesse conto de essa alimentação aqui é diferente, vou comprar só dela, blá, blá, blá. Diferenciação de alimentos é o segredo para a nutrição boa do teu animal. Lembrando, mais uma vez, animais carnívoros tendem a precisar de muito mais proteína do que animais onívoros e animais vegetarianos, tá? Então, você saber a espécie que você tem, saber a tua alimentação correta é a base de tudo, gente, tá bom? É isso mais uma vez, não se esqueçam de se inscrever aqui no canal, tá, gente? Segue a gente lá no nosso Insta também, tá bom? Desculpa aí esse retorno desse outro vídeo aí, que o outro deu pau descabelado, mas é isso. E valeu, gente.